Bom, então agora a gente vai conversar com o Dr. Assad Prangier. Ele é médico, gestor hospitalar, presidente da Seção Brasileira da União Libanesa e um dos grandes conhecedores da região atuando no Brasil. Dr. Assad, bem-vindo ao programa e muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês, obrigado Júlia, André, meu amigo Bruno. É um prazer estar com vocês e uma boa noite a todos. Prazer Bom, é primeiro, nosso. desculpa, Júlia, a gente pede desculpas não, o pessoal não sabia. A gente pede desculpas aqui formais ao conjunto da produção, deixar de lado um pouco o aspecto jornalístico, né? O Dr. Assad é nosso presidente no Brasil, também tem origem libanesa, e acompanhando os debates, arrisco dizer que a pessoa que mais conhece, não das que mais conhecem de Líbano contemporâneo no país. Dr. Assad, pergunta direta. Se o senhor fosse fazer um balanço do momento, dado a sua experiência, dado o que aconteceu de agressões e bombardeios israelenses, campanha aérea, né, contra o Líbano em 2006, 2009 e 2011, nós estamos caminhando para mais uma guerra contra o Líbano ou essa campanha aérea pode estancar alguns bombardeios simbólicos e deixar Netanyahu contente politicamente lá com a sua base e volta para a campanha de fronteira? Qual o panorama que o senhor traça agora? Bom, eu queria começar a colocar o contexto geral do que aconteceu em Beirute. As notícias que vêm agora, as mais próximas, as mais recentes que eu tenho acompanhado, não cita absolutamente a morte de nenhum líder do Hezbollah. Cita a morte de 3 pessoas, uma senhora e 2 crianças, e aproximadamente 76 vítimas feridas. Uma parte está no hospital, uma boa parte. O prédio que foi bombardeado é um prédio de 6 andares e parcialmente foi atingido. Agora, um pouquinho, para voltar um pouquinho para trás, há uns dias atrás caiu um míssil, na verdade um míssil israelense, do dome de ferro que Israel tem, em cima de um campo de futebol, na cidade de Majid Shams, que é uma cidade síria, que recusa a integração com o Estado de Israel. A maioria da sua população nega a identidade israelense, insiste na identidade síria, tanto que Israel criou boicotes a essa cidade. Um delas é que elas não têm eletricidade. A eletricidade é feita através de motores, que é muito mais caro, e existe um boicote. Quer dizer, de certa maneira, quando esse míssil caiu, vamos voltar aos fatos que nos interessam, a UNDOF, que é as Forças das Nações Unidas no Golã, que é ela responsável por esse intermediário entre a Síria e Israel, ela foi proibida de entrar no local. Tanto que as primeiras imagens e as fotos que saíram do local não demonstravam a explosão típica de um míssil que o Hezbollah tem, chamado de Falak, e que não atingiria jamais essa cidade em razão de ele atingir apenas 10 quilômetros de distância e não 14 quilômetros, como a própria Israel tentou mostrar, que foi um míssil do Hezbollah do Líbano. Especificaram um local que é impossível que o míssil do Hezbollah não atinja essa distância. Então, é uma cena montada, como dizem os franceses, um mise-en-scène. Quer dizer, esse preparo de Israel não é o primeiro. E o fato de hoje ela bombardear um prédio é a mesma desculpa quando ela bombardeou em Gaza o acampamento de Nusayrat, alegando que ela conseguiu matar o comandante do grupo Jihad, Muhammad Daif. Dias depois mostrou que ele nem estava lá, e todo o bombardeio apenas matou mais de 200 pessoas, totalmente civis, em termos de crianças, mulheres, homens, velhos, idosos e tal. Então, esse modo operacional de Israel é um modo conhecido, e a mentira gruda? Não gruda. Para quem que ela tinha que grudar? Nos próprios drusos. E os próprios drusos não receberam o Netanyahu, já tinham mandado embora o ministro das Finanças, o outro psicopata, né?
e o Ben Gvir, que são o melhor nome que se dá para eles, são de psicopatas, eu só faço com médico, né? São psicopatas. E os próprios drusos no Líbano, através de seus 3 principais líderes, que é o Ali Jumblat, o Talal Arslan e o William Wahab, disseram claramente, essa mentira não gruda. Não venham, não queiram dividir a postura drusa. Então, mesmo assim, houve esse ataque a Beirute. A Beirute porque, na verdade, é uma tentativa de Israel mostrar que ela tem força, atinge quem ela quiser, e, pelo jeito, ela já atingiu um prédio que não tinha absolutamente nenhum líder do Hamas. Mesmo que tivesse um líder do Hamas, parece que está autorizado a você matar, e o efeito colateral, como a gente diz em guerra, pode ser 100 de pessoas, como foi em Gaza. Bom, vamos voltar para o Líbano, e qual seria a reação do Líbano? Isso. As palavras do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, são muito bem objetivas. Existem 2 partes, uma parte militar, que toma conta do que tem que ser feito em campo, e a parte política, que está ali para dar o suporte diplomático e social e político para o que se faz em campo. Então, a decisão em campo, sem dúvida, é uma resposta que será feita na mesma amplitude política, social de Israel. Então, se fosse um quartel-general de Israel, do Hezbollah, seria uma resposta a um quartel-general. Há um tempo atrás, se criou umas novas equações. Começaram a bater no Bekaa, que é a parte leste do Líbano, o Líbano respondeu na Galileia. Toda a fronteira do sul do Líbano, que atinge aproximadamente 120 quilômetros, toda ela já criou, vamos dizer, uma equação de equilíbrio. Não é bem um acordo, é uma equação de equilíbrio. Então, você bombardeia uma vilarejo, eu te dou resposta no outro. Você me expulsa 4, 5 quilômetros de profundidade de colonos, eu te expulso 4, 5 quilômetros de colonos. E assim foi, de maneira que existe aproximadamente 100 mil libaneses que abandonaram seus vilarejos no sul do Líbano, tem 120 mil, 150 mil israelenses que abandonaram suas colônias e assentamentos no norte do Líbano. Então, essa é a questão que vem crescendo. Você ataca os postos militares, mesmo que você leve em consideração que mata um ou outro civil, nós vamos responder em quartéis, tanto que os principais quartéis de Israel, no norte, na Galileia, no norte do território ocupado da Palestina, eles foram abandonados. Literalmente, você abandonar seu posto de guerra é sinal de quê? De perda. E existe internamente uma grande revolta, porque não existe uma política clara do Netanyahu em relação ao que vai se fazer no norte da Palestina ocupada, ao sul do Líbano. Então, a atitude dele, o ataque que foi feito em Beirute há horas atrás, a resposta dele será feita pela equipe de campo de batalha, porque na área política vai se declarar que nós vamos responder, e vai se declarar a famosa colocação do secretário-geral do Hezbollah, que a batalha contra o sionismo, contra o apartheid de Israel, ela será ganha ponto a ponto, como se fosse uma luta de boxe, você ganha em pontos, não precisa ter um alto. E uma coisa mais avançada que ele comentou é que a luta contra o apartheid de Israel e o fim da existência desse sionismo de Israel, estamos falando de judeus, estamos falando de sionistas israelenses, ela pode acontecer sem, às vezes, dar um tiro. O que quer dizer? A divisão interna de Israel é tão forte do que aconteceu esses dias em Beit Lid, que é uma prisão comparada com Guantánamo, onde morreram mais de 35 prisioneiros
palestinos desde a explosão, desde os acontecimentos de 7 de outubro, 35 prisioneiros mortos, quer dizer, eles não tinham absolutamente nenhum direito à defesa. E um escândalo como esse de atentado sexual, de repente você acorda e vê que tem uma comunidade indo lá para tentar libertar os soldados detidos. Quer dizer, isso daqui é uma ponta do iceberg das divisões internas. O que tem a ver com o Líbano? Netanyahu precisa de uma vitória moral, algo para o seu público interno, porque para o público externo não existe absolutamente nada, todo mundo sabe que ele é um tremendo mentiroso, a Europa sabe muito bem, os Estados Unidos, até as cenas cômicas do Congresso norte-americano, de levantar, aplaudir, eu não sei se eles estavam aplaudindo por convicção ou estavam tirando sarro do Netanyahu. Se alguém me elogia 52 vezes, levanta e me aplaude 52 vezes, eu desconfiaria que alguma coisa está errada. E eu acho que é o maior cinismo, a hipocrisia que o Congresso norte-americano fez, e sabe que fez por interesse, por votação, por isso não vem ao caso. A resposta militar, ela não é uma resposta assim, você me dá um tapa, eu te dou um tapa. Uhum. A resposta militar, ela é uma estratégia, é uma série de táticas possíveis. O míssil que chegou, por exemplo, do Iêmen até Tel Aviv, ele teve que driblar vários sistemas de defesas aéreos. E os sistemas de defesas aéreos, eles são programados para um tipo determinado de míssil. Por isso que o Hezbollah, por exemplo, não mostrou todos os tipos que tem de míssil. E por isso que é possível você driblar uma bateria de drone do Dome. Por que alguns mísseis caem? Porque uma bateria de Dome, ela tem 20 mísseis. Um Katyusha lançado, ele tem em torno de 30 mísseis Katyusha. Se você mandar 30 ao mesmo tempo, uma bateria se esvazia em menos de 5 segundos, em menos de 10 segundos, 20, 15 segundos. E o resto, se você mandar 50, os 20 primeiros podem ser atingidos, os outros 30 vão passar. Então, isso é a mesma coisa, é válida para os drones. Qual que é a grande diferença que os drones utilizados pelo Hezbollah estão causando? São drones de pequeno tamanho, são drones que voam a baixa altitude e praticamente são indetectáveis por causa da geografia da própria região, que é formada por montanhas e pequenos morros. E outra coisa, a própria distância. Então, quando você tem uma distância muito próxima e você lança um drone, você não tem tempo suficiente para um míssil poder desviar, recalcular a sua trajetória para pegar um pequeno drone. Então, a guerra dos drones está totalmente vencida pelo Hezbollah. Agora, como que você elimina essas várias estruturas antiaéreas? Você elimina através do que se chama em mundo militar de operações compostas. Operações compostas são operações que você manda um tipo de míssil, aciona um antiaéreo, enquanto você leva na troca um drone que consegue antecipar. No começo da guerra, em dia 8 de outubro para frente, o Hezbollah adotou uma política de cegar todas as lentes e as câmeras e sistemas de inteligência e tecnológico que Israel tem. Foi até uma gozação no Líbano, vocês só sabem atirar em TV, só que depois de alguns meses se viu qual a importância de você ter cegado toda a tecnologia de observação israelense, e você conseguiu destruir a principal base de observação, a base de Ramon, que praticamente foi destruída e abandonada. Abandonada. O que é destruir e abandonar? Quer dizer, você não tem nem coragem de ficar sentado lá, porque não tem. E o que é muito importante observar aqui é que você tem a frente do Golã que está sendo aberta. E isso, para Israel, é o fim do caminho. É o fim do caminho. Porque ela sabe que a Síria não precisa encarar ela, mas o sul do Líbano, que, na verdade, é a própria Galileia original. A Galileia do litoral é o sul do Líbano e a Alta Galileia é a Galileia
hoje dado o nome. Então, o que se espera agora? Primeiro, uma postura, um boletim que o Hezbollah vai declarar o que aconteceu e se ele teve perda de algum líder ou não. Então, qualquer outra especulação que a Rádio de Israel está dando é mais uma mídia interna. Matamos ele, matamos esse, matamos... Eu não acredito em nenhum deles. Eu tenho que esperar o boletim que dá credibilidade a tudo que acontece, que é o boletim do Hezbollah, que até o momento não foi emitido. Eu tenho acompanhado isso praticamente minuto a minuto, ainda não sei. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a certeza que haverá uma resposta militar. Porém, a resposta militar, ela é composta. Ela não é assim, 5 minutos, vê o que vocês querem bombardear. Mas acredito eu que, como vem o Hezbollah mostrando que bombardeou o vilarejo novo, bombardeou novo assentamento, bombardeou o porto, eu vou bombardear o porto, bombardeou o aeroporto, eu vou bombardear o aeroporto. Então, esse momento, eles bombardearam praticamente o centro populacional do Hezbollah. Então, e a cidade de Beirute, porque a região do Dahi é nada mais do que os subúrbios sul da cidade de Beirute, que é uma cidade pequenininha em termos geográficos, mas é uma metrópole do qual a área do Hezbollah, onde chama o subúrbio sul de Beirute, forma isso daqui. Informações israelenses estão tentando dar a intenção que eles conseguiram matar, e, ao mesmo tempo, ignorando totalmente os efeitos colaterais e se vergonhando que foi o F-35 que lançou um míssil. Tudo bem. A resposta virá. É provável que seja em própria Tel Aviv? É muito provável. Como que vai vencer todo o sistema que está de prontidão hoje em Israel? Esse é um assunto militar que sempre o Hezbollah deixa surpresa. Como o Iêmen deixou surpresa. Perfeito. Não sei o que vai deixar. Então, entre hoje e amanhã, depois dos funerais, que é uma tradição de você adotar a sua vingança depois dos funerais. É um contexto religioso, social, que não é exclusivamente dos xiitas, mas é de todo o pessoal que está em resistência. Então, acredito que amanhã deve ser os funerais dos mortos de hoje, você vai ter um quadro muito claro, vai ter um boletim do acontecimento pelo governo do Líbano, e, naturalmente, pela polícia ou exército do Líbano, e, naturalmente, uma declaração paralela do Hezbollah. Então, esse conjunto deve surgir até o período de amanhã. Nós estamos agora às 10 horas da noite, o horário de Beirute é 4 da madrugada, então eu acredito que dentro de 3 horas, em torno das 7, 8 horas, você começa a ter um quadro mais arrumado e os próprios funerais devem acontecer amanhã. Agora, o que a parte militar está fazendo? Está se preparando. O que ela vai bater? Eu acho que vai ser, vamos dizer, na mesma amplitude que eles fizeram. A bombardear civis israelenses, eu não creio, mas certamente que pode ter uma resposta muito violenta nas colinas de Shabá, exatamente de onde saiu o míssil e bombardeou essa cidade de Masr Shams. Então, pode ser uma resposta militar muito forte em cima de Masr de Shabá, é possível. Eu não faria especulações para não seria o papel, mas os fatos de agora mostram que realmente há preparativos, como sempre o Hezbollah fez, para se fazer uma resposta militar contra esse ataque a Beirute. Não necessariamente em Tel Aviv, mas é possível de qualquer momento. Eu só queria reforçar que, simultaneamente, nesse bombardeio a Beirute, teve um outro bombardeio covarde dos Estados Unidos ao Iraque, e pegando exatamente o grupo Hashab, né, que é o maior grupo que lutou contra o Daesh, que é formado por praticamente resistentes até agora. Então, parece que
foi coordenado para se dar atenção em 2 lugares e dizer, nós vamos conseguir atingir a cúpula de vocês. Então, o tiro saiu pela culatra, e para quem precisa saber que o tiro saiu pela culatra são os próprios israelenses, o pessoal dos assentamentos que vão dormir hoje nos abrigos, assim como o pessoal de Tel Aviv está dormindo nos abrigos, como o aeroporto de Tel Aviv está sem nenhum voo, o aeroporto de Tel Aviv está sem nenhum voo, o aeroporto de Beirute está tendo uns voos menores, mas está tendo, quer dizer, isso nunca aconteceu na história. O Líbano dava um tiro, levava um canhão. Matava um diplomata na Grã-Bretanha, o Líbano sofria uma invasão. Desta vez, eles estão dormindo, eles bateram e estão dormindo, estão com medo. Não tenha dúvida que haverá uma resposta. Não é necessário mais adotar a resposta instintiva. É para responder com inteligência, com logística, com tática, com estratégia, e é isso que o Hezbollah fará nos próximos dias, acredito, nos próximos dias. Os tempos mudaram, né, doutor Assad? Sim, André, os tempos mudaram porque a causa permanece justa e não há invasor no mundo que conseguiu fazer o que acontece. Sabe, historicamente, a gente compara Israel às cruzadas. As cruzadas vieram, se fixaram no Oriente Médio, formada por bandos de sonhadores, por bandos de bandidos, de expulsos, e chegaram e se fixaram no Oriente Médio, dentro de uma cultura árabe, praticamente islâmica, que não existia. E ficaram 200 anos, e o final deles o quê? Metade ficou, a outra metade foi embora, e desapareceu o reino de Jerusalém. O que acontece com os judeus é a mesma coisa. Os judeus que moravam na Palestina estavam vivendo em paz, tem muitos judeus realmente crentes e que Israel poderia dar segurança, e por isso que ele foi morar lá. O Haraidem, esses judeus que não querem servir o exército de Israel, não é uma questão de não querer porque eu tenho medo, não, é uma questão que eles concordaram em se assentar em 1948 e virem para morar em Israel na condição que o Estado jamais vai chamar eles para o serviço militar. Eles estão ali para rezar. Eles não estão aí para solucionar o problema do Estado de Israel. Por isso que o conflito é muito profundo. E o Haredim não estão brincando, não vão servir o exército. Eles representam 10% da população jovem de Israel, 10%, não se consegue. Então, não há como fazer alistamento de mais combatentes israelenses. Os que já estão participando foi prorrogado por mais um ano, os caras estão ficando loucos, não estão conseguindo lidar. E os palestinos, os libaneses estão pedindo, pelo amor de Deus, não queremos mais alistamento, temos gente suficiente no Líbano para isso, temos gente suficiente em Gaza para assumir a luta. Quer dizer, no final das contas, você precisa de pessoas, e essas pessoas, o eixo da resistência, o eixo do Líbano, da Síria, do Iraque, do Irã, do Iêmen, principalmente, principalmente o eixo de Gaza e Cisjordânia, estão preparados. E isso daqui. O que mudou daqueles tempos para hoje é que o jogo virou. E Israel realmente, a única coisa que ela fala de verdade é que é uma crise de existência. E nesse é o único ponto que eu concordo. Tem duas opções. O sionismo vai acabar com Israel, ou os israelenses acabam com os sionismos e adotam uma ideologia de república, uma ideologia de confederações, uma ideologia que seja possível a lei laica estar acima da lei religiosa e acima de outras leis. Então, o destino de Israel está em jogo? Está. Qual que é o futuro, ao meu entender? O futuro é que não haverá mais sionismo. Quem tem que entender isso não são os palestinos, e sim o povo de Israel. A única saída para eles não é nem a questão de ter 1, 2 estados, o outro modelo, é o sionismo
encerrar a sua existência. E o sionismo é nada mais do que o sistema de apartheid. Perfeito, doutor Assad. O tempo corre, né? E é curto. A gente agradece aqui a sua participação, não é isso? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. André, doutor Assad, só deixar pré-programado aqui no ao vivo, quando a gente combina certinho, a gente espera poder fazer uma segunda entrevista, aí sim, abordando temas especificamente do sistema político e da economia libanesa, mas no momento de defesa do território é urgente mesmo. Obrigado, e realmente é um volume de informação em livre profundidade que em língua portuguesa é raro da gente ter, é muito orgulho poder transmitir isso para 6 canais simultâneos. Júlia, quer fazer as honras? É isso. Então, hoje recebemos o doutor Assad Frangieh, presidente da União Libanesa no Brasil. Então, finalizando a entrevista, obrigada, doutor Assad, por estar aqui com a gente. E essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo episódio aqui no canal. O programa de hoje contou com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Bom, Júlia, lembrando também que essa entrevista com o doutor Assad vai receber um corte e será disponibilizado também em nosso canal Oriente Médio em Revista. Aproveitamos para convidar a você que nos assiste a curtir e compartilhar o nosso programa em suas redes sociais. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite.